Despesas operacionais, parte 2, sobre despesas financeiras, que compõe este grupo das despesas operacionais. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal e hoje eu quero continuar a construção dela de contabilidade básica, e o livro texto básico que eu utilizo é este aqui, ó, Contabilidade Básica, do José Carlos Marião. Muito bom, tem o link aqui na descrição, excelente de um livro. Então, nós estamos no capítulo 7 deste livro, que trata sobre a demonstração do resultado do exercício, ADR, né, o ADRE. E basicamente é a apuração do lucro, se a empresa tem lucro, apresentou prejuízo, ou lucro, déficit ou superávit. E já tratei sobre demonstração dedutiva, porque a ADR é uma demonstração dedutiva, parte do maior valor por menor, a apuração da receita líquida, né? Como apurar o lucro bruto também, o custo das vendas, que são 3 basicamente, o custo do produto vendido, o custo da mercadoria vendida e o custo do serviço prestado, como apurar o lucro operacional, e finalmente chegamos a despesas operacionais, que tem a ver com o lucro operacional, porque este lucro ele só pode ser apurado depois de ter contabilizado as despesas operacionais. E como já vimos em vídeos anteriores, as despesas operacionais, em teoria, basicamente são divididas em 3 grupos de despesas operacionais. Despesas de vendas, ou seja, tudo aquilo que é necessário, todo o tipo de gasto necessário para vender os produtos. Despesas administrativas, todo tipo de gasto necessário ou todo tipo de despesa necessária para administrar a empresa. E por fim, despesas financeiras, que são todas aquelas despesas com relação ao financiamento das operações em si. Eu já comecei no vídeo passado e hoje eu vou voltar àquele texto para nós concluirmos, para tratarmos sobre a variação cambial, que também é uma despesa financeira. Vamos ao texto. Despesas financeiras são as remunerações aos capitais de terceiros, tais como juros pagos ou incorridos, comissões bancárias, descontos concedidos, juros de mora pagos, por exemplo, né? As despesas financeiras devem ser compensadas com as receitas financeiras, conforme disposição legal. Isto é, essas receitas são deduzidas daquelas despesas. Então, o que ele está nos dizendo aqui, basicamente, é que as despesas financeiras são todas aquelas remunerações de capital de terceiros, porque já vimos também em vídeos anteriores, existe a estrutura, né, de um balanço patrimonial, nós estamos falando da DR aqui, mas no balanço patrimonial, ou a estrutura de endividamento de uma empresa, ela está basicamente firmada sobre capital de terceiro e capital próprio. Capital próprio advém da própria empresa, dos próprios acionistas, dos próprios sócios, dos próprios donos. E capital de terceiros, ou capital de terceiro, é tudo aquilo que não vem do capital próprio. Então, seja ele de banco, seja do próprio fornecedor, porque também não deixa de ser, né? Enfim, mas principalmente aí de capitais de terceiros, como juros pagos, incorridos, comissões bancárias e coisas desse tipo. E aqui ele também nos mostra que este grupo, né, despesas financeiras, ela precisa sempre ser deduzida, ou seja, tem que haver um cálculo para chegar nela. Por quê? Porque existem as receitas financeiras também, e essas receitas, elas são de natureza financeira, derivadas de juros ganhos nas aplicações financeiras, juros de mora recebidos e descontos obtidos. Então deve-se chegar a um resultado, né, em que se leva em conta as receitas financeiras, subtrai-se as despesas financeiras incorridas, e nessa diferença, então, chega-se a este valor das despesas financeiras como um todo, que pode ser positiva. Vamos ver aqui, ó. Se o montante da receita financeira for maior que a despesa financeira, a receita financeira será deduzida de outras despesas operacionais. Então, neste caso, este grupo aqui específico de despesas financeiras, pode ser que o saldo, né, sejam receitas financeiras, ou seja, o valor seja positivo. Logo, no grupo geral de despesas operacionais, na soma de despesa de venda, despesa administrativa e despesa financeira, tem que ficar negativo, ou seja, tem que deduzir, mas na DR como um todo, né? Mas pode ser que o grupo de despesa financeira não seja uma despesa financeira, mas seja uma receita. Portanto, ela soma e faz com que aquele valor que seria negativo, supondo que seja 100 o total, somando despesa com venda administrativa e financeira, supondo que seja 100, se houver uma receita financeira positiva, nesse caso aqui, no saldo, né? Então, ao invés de ser 100 negativo, seja, supondo, 80, né? Só para a gente ter uma noção. Bom, vamos continuar então a leitura do texto. Ainda dentro do item de despesa financeira, há o subitem variação cambial ou variação monetária,
Por exemplo, quando uma empresa faz um empréstimo em moeda estrangeira, admita $100 mil, no momento de registrar esta operação, há necessidade de transformá-lo em real pelo câmbio do dia. $100 mil pelo câmbio do dia, né? Se, por exemplo, a cotação do dólar for de R$3 no dia do empréstimo, a dívida no passivo será contabilizada, lá no passivo do balanço patrimonial, será contabilizada por R$300 mil. Como no final do período, ano, mês, a empresa deverá atualizar a dívida, pressupondo que o dólar esteja cotado a R$4, a dívida aumentou para 400 mil. Este acréscimo de 100 mil será contabilizado como variação cambial em despesa financeira, reduzindo o lucro operacional. Na verdade, pela desvalorização do real, a empresa está tendo perda, devolvendo mais real na hora do pagamento. Isso aqui é no caso de você ou da empresa contrair uma dívida em dólar ou em moeda estrangeira e ocorrer uma desvalorização da moeda nacional, no caso real. Mas também, aí nós teremos uma despesa financeira com variação cambial. Mas também pode acontecer o contrário, de repente uma empresa tem ali comércio exterior, realiza exportações, então pode acontecer também a valorização cambial, ao contrário da variação cambial negativa, pode acontecer uma variação cambial positiva, ou seja, valorização em que ela fez a venda, supondo a uma taxa do dólar X, quando ela recebeu a taxa do dólar estava maior, então essa variação ela é diferente, né? Então tem que estar ciente que existem os dois lados na verdade, tanto receita financeira com variação cambial positiva como despesa financeira com variação cambial negativa. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa a acrescentar no vídeo de hoje. Ah tá, nós temos um quadro aqui que apenas tenta resumir, né, essa ideia que eu já falei sobre a despesa financeira ser maior ou menor que a receita financeira. O primeiro quadro diz o seguinte: despesa financeira na hipótese de ser maior que receita financeira. Então nós temos 280 mil de despesa, receita 80 mil, logo uma despesa, um saldo, né, de 200 mil. Agora na hipótese de despesa financeira ser menor que receita financeira, então despesa de 280 mil, uma receita de 390 mil, temos então uma receita financeira de 110 mil. Como que isso reflete então nas despesas operacionais, pensando que nós tivemos uma receita financeira? Vendas, tivemos 300 mil negativo, né? Nesse caso positivo porque na DR, não, como é tudo dedutível, então não se coloca esses valores negativo e positivo. Eu estou falando apenas em termos de saldo. Então, despesa com venda, 300 mil. Despesa administrativa, 400 mil. E aí, a despesa financeira, que no caso não é despesa, a receita financeira, a despesa deu 110 mil nesse caso. Então, no saldo 300, 400 e 110, nós, na verdade, chegamos a um saldo de 590 mil de despesa operacional. E isso sim vai lá para a DR. Da mesma forma como quando a despesa financeira ela é maior que a receita financeira. Aí segue o padrão que a gente já conhece, né? Despesa com venda 300 mil, despesa com administrativo 400 mil, despesas financeiras 200 mil. Nesse caso, de fato, foi uma despesa financeira. E aí temos um saldo de 900 mil. Beleza? Então eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre como apurar o lucro antes do imposto de renda. Lembrando que, muito importante, uma vez que a gente já conhece as despesas operacionais, ou seja, as despesas com vendas ou de vendas, as despesas administrativas e as despesas financeiras, agora a gente consegue chegar no quê? No lucro operacional da empresa. Então lembrando toda a estrutura de uma DR: receita bruta, as deduções, receita líquida, mais uma dedução que a gente chama de custo das vendas, depois chegamos ao lucro bruto. Lucro bruto se deduz as despesas operacionais, operação que tem a ver com a empresa em si, e aí chega-se ao lucro operacional. Então, por isso que tem esse nome, lucro operacional, que tem relação com a operação da empresa em si. Daqui para frente nós vamos sair um pouco dessa questão operacional, né? E no próximo vídeo, como apurar o lucro antes do imposto de renda. Valeu, vou ter que desligar manualmente minha câmera hoje.